Pessoal, boa tarde. Depois de um mês parados, né, devido à pandemia, ainda nós, sem os alunos presentes, né, público presente, nós estamos iniciando de forma virtual, continuando, reiniciando o nosso estudo. Nosso estudo sobre o livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina. Estamos no capítulo 2, o temor da morte. Quer dizer, nosso último estudo foi no dia 11/3. Estamos reiniciando hoje. E é muito importante a gente falar um pouquinho a respeito do temor da morte, recordando esses tempos que ficamos parados. Por que esse temor, que parece que é inerente das pessoas? Então, a gente pode elencar que o temor, basicamente, um pouco faz parte do instinto de conservação, da preservação da vida. Quer dizer, que nós temos o dever, então, um pouquinho dessa preservação que nós precisamos ter da vida, protegê-la, né? Evitar o máximo possível que ela por um descuido, por um tipo de excesso, a gente possa eliminar e desencarnar. Então, o temor, um dos pontos é isso, mas não deve ser esse temor nada mais, nada menos que aquela angústia do medo da morte. Então, normalmente, nós já vimos nos itens anteriores que a maioria se prende à materialidade. As pessoas são muito predominantes no lado material, vivem para o mundo material, esquecem da espiritualidade, que esse é o grande problema de hoje que nós temos. As pessoas pensam mais no ter do que no ser e ficam camuflando a morte, sabendo que ela é inexorável, mas ao mesmo tempo temendo-a muito, mergulham-se no ter. Vamos curtir a vida e deixar as coisas, sempre a morte, um dia vai ter, mas sempre vai com um vizinho primeiro, um outro, até que chegue nos nossos familiares, e um dia vai chegar para nós também. Então, outra coisa também é o esquecimento do passado, que é temporário. Nós esquecemos que nós já morremos, já desencarnamos, um sem número de vezes, porque esta não é a primeira reencarnação, a nossa primeira reencarnação. Então, as existências nossas foram centenas, ou talvez até milhares, não sabemos. Então, já nascemos, vivemos e morremos, naturalmente. Mas nós esquecemos, temporariamente, numa nova encarnação, desce-se um véu temporário daquilo ali para não nos prejudicar, para que nós possamos cumprir o nosso planejamento reencarnatório sem as amarras do passado, sem as convivências do passado, onde, aqui agora reunidos, estamos credores e devedores de outras vidas, ou seja, inimigos do passado que se reencontram como uma forma, lógico, de nós evoluirmos, eliminarmos, quitarmos nossos débitos. Esse é o nosso objetivo. Então, e também temos outra coisa terrível, que é o conteúdo religioso da maioria das religiões salvacionistas, que coloca na cabeça nossa, desde que nascemos, o problema das penas eternas. Somos condenados eternamente ao inferno. Isso incute nas cabeças das pessoas. Então, as pequenas falhas que nós tivemos, que aquilo cheia aquele sentimento de culpa e aquele medo de morrer e ir para o inferno. E as pessoas também que acham que a vida é uma só. Então, se você nasceu, errou, sem chance, você desencarna, morre e vai para o inferno eterno, sofrer eternamente. Feito isso, nós vamos devagarzinho assimilando o que a doutrina espírita pode trazer para nós
para realmente colocar um basta nisso. Primeiro, nós temos uma fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? Aquela que enfrenta a razão em qualquer situação. Pela fé raciocinada, nós vamos entender Deus. Que Deus é o que há de melhor no universo, soberanamente bom, justo, bondade e justiça. Ora, se Ele é bom e é justo, Ele não pode condenar alguém a um sofrimento eterno, que não é. Aí Ele não seria um pai bondoso. Qual pai condena um filho ao sofrimento eterno? Então, nós, reportando até Deus, nós vamos começar a entendê-lo. Que a doutrina espírita vai chegar para nós de uma forma tranquila. Por quê? Porque vai nos dar a lógica, a razão e o bom senso, a gente compreender a vida, compreender as nossas existências, compreender os nossos sofrimentos, as angústias que passamos, as aflições, as vicissitudes da vida. Tudo isso faz parte de algo muito importante que se dá, que nós podemos entender que seja o merecimento, causa e efeito. Nada ocorre por acaso. Esse é o grande mistério que a doutrina vem desvendar para nós. Tudo tem uma razão de ser. E vem dizer para nós, matando literalmente o inferno de sofrimentos e um céu ocioso, mostrando que as penas não são eternas e que o sofrimento nada mais é a consequência das imperfeições nossas. As nossas imperfeições, quando tomamos atitudes erradas, que ferem a lei divina, vão provocar uma consequência. E essa consequência, boa ou má, depende das escolhas que nós fizermos. Então, nada mais, nada menos, a encarnação, a reencarnação, é aquela oportunidade de redenção, de remissão, para que a gente possa evoluir. Feito isso, o entendimento para o espírita, ele sabe que o seu espírito já reencarnou muitas vezes, que já nascemos e morremos muitas vezes. Morremos, entre aspas, morreu o corpo físico. A degradação do corpo físico é natural. Então a gente vai entendendo, esse é o temor da morte, que assola tantas pessoas, por desconhecimento da vida espiritual. Então nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, tranquilamente, que a morte para nós, espíritas, para os espiritualistas também, nada mais é do que o reinício, o início de um novo ciclo. Exatamente, encerrou-se um ciclo aqui. Eu vivi, nasci, terminei. Meu corpo vai ser depauperado. Uma hora vai perder o tônus vital e eu vou morrer e vou também desencarnar. O corpo volta à terra e o espírito e tudo aquilo que vivemos é a nossa bagagem que não é esquecida jamais. Então, isso vai ampliando, porque nós vamos ver na próxima semana a razão de que o espírita não teme a morte. Então, a extinção da vida orgânica é natural. E a morte acontece, como já vimos, quando rompe-se os laços fluídicos. Vimos lá nos itens 1 a 3, temor da morte, que às vezes a morte nem sempre é um desencarne, porque o desencarne ocorre quando todos os laços fluídicos são rompidos.
E nós podemos citar exemplos que, às vezes, um suicida, uma morte violenta de uma pessoa muito materialista, há essa dificuldade de separação dos laços fluídicos. E as pessoas podem ter sensações ainda sendo sepultada, pós-sepultamento, isso pode ocorrer. Daí a necessidade e a coisa mais importante que a gente leva, independente de religião, qualquer que seja ela, é ótima, mas nós precisamos nos espiritualizarmos, entendendo a bondade divina, vamos chegar de novo até Deus, para que todos possam entender, que não vai nos condenar, Ele não vai nos condenar de modo algum, como também não vai nos perdoar. Ele nos deu o livre-arbítrio e nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E a cada um segundo as suas obras. Tendo esse sentido, é o momento, sabendo que a morte é inexorável. A morte do corpo físico é inexorável. Não tem como nós escaparmos dela. É algo que faz parte do processo evolutivo nosso. Assim sendo, nós vamos entendendo o que é aquilo. Antes de nós lermos aqui os itens de hoje, que é de 4, 5 e 6, vamos fazer um apanhado para que as pessoas analisem um pouco, se você que não é ainda espiritualista ou espírita, você é católico, você é ateu, que tem no seu íntimo esse medo, esse temor, às vezes transformado até em terror, tão forte que é o medo da morte, a gente vai ver por que isso ocorre. Primeira coisa que a gente pode entender, que um dos grandes fatores, um dos motivos do maior temor da morte, é o apego. O apego o que vai dar? Vai dar o receio, o medo da perda. E quanto mais se receia a perda, mais se apega ao objeto, à pessoa ou à situação, como o tema abordado ao corpo físico. Então, vamos entender mais ou menos, rapidinho, para que vocês possam entender o que é o apego. O que mal traz para nós o apego. O apego, por exemplo, o apego ao corpo físico. Então, quem leva a vida como se fosse tudo, esquece a parte espiritual, está aqui exatamente para curtir a vida. Preocupado com a beleza física, as pessoas hoje, as academias estão proliferando cultura física, a beleza física, o corpo perfeito. Então são malhados, fortes, atléticos, as meninas, os meninos, tudo o corpo perfeito. Então, com muito esforço, olha como é interessante, muito interessante. As pessoas, para conseguir um corpo perfeito, eles têm determinação, sofrem, levantando peso forte, se esforçando, suando, com dores. Por quê? Porque acham que o corpo perfeito é o tudo, é o que mais é importante. Então, eles levam a vida desse jeito. Aí eu faço um paralelo, para a gente possa entender. Se a pessoa tem a capacidade de exercer sua vontade para modificar o seu corpo, com uma aparência bonita, que vai ser vista aos olhos, a pessoa se apaixona às vezes pelo próprio corpo, olha no espelho, se acha bonito, tranquilo, nada contra, mas, e se nós, é o que a doutrina traz para a gente, se nós exercêssemos essa vontade e essa determinação para corrigir, olhar para dentro de nós e traçarmos um objetivo de vida espiritualizando-se, será que seria tão difícil, já que para conseguir aquele corpo perfeito nós sofremos tanto às vezes? É a pergunta que a gente deixa. Então, toda essa tecnologia, esse apego, então a pessoa vai se envelhecendo e vai ficando naquela angústia. O que ela faz? Ela começa a ficar escravo do corpo.
chegam as rugas, os pés de galinha, o cabelo branco, a calvície, começam-se rapidamente a procurar coisas paliativas, cirurgias plásticas, poções miraculosas, cremes fantásticos que falam que vai acabar com a ruga de todo jeito, botox, ficando pessoas até deformando, mas não tem como nós escaparmos. Por mais que as pessoas, exemplo nós estamos vendo aí, por mais que as pessoas queiram, cortando, modificando, acabam se tornando verdadeiros monstros. Por quê? Porque o corpo vai deteriorar, não tem como. Então esse apego é lamentável. O que não quer dizer que nós não devemos cuidar do nosso corpo físico. Devemos sim, cuidar muito do nosso corpo físico, mantê-lo saudável, ingerindo alimentos bons, que não prejudiquem o nosso corpo, sem excessos da gula, das bebidas, tudo de uma forma equilibrada. Comer para viver e não viver para comer ou beber. Esse é um dos modos que a doutrina traz para nós, não daquela forma radical, porque veja bem, você que está me ouvindo, saiba de uma coisa que eu sempre digo: a doutrina espírita não impõe nada e não cobra nada de ninguém. Simplesmente expõe e respeita a vontade e o livre-arbítrio daquelas pessoas. Muito simples. Por quê? Porque cada um é responsável por si. Então não tem cobrança, hipótese alguma, de modo algum. Mas temos o dever de mostrar de como funciona a vida, de como nós podemos trazer a nossa vida a ficar melhor, ou seja, mais palatável. Mesmo nos momentos difíceis que passamos, que todos nós passamos, nós temos aquela tranquilidade que estamos cumprindo o nosso dever, que estamos aprendendo, estamos devagarzinho eliminando nossos maus hábitos, estamos adquirindo outros hábitos melhores, e essa calma, essa confiança em nós, em Deus, na espiritualidade, vai nos dar uma pacificação tranquila de aceitarmos a morte e, sobretudo, estarmos preparados para ela. Isso que é importante. Encararmos de uma forma natural, tranquila, vivendo um dia de cada vez, sem aquela ansiedade do futuro, aquele medo. Para que essa ansiedade, esse medo da morte? É uma coisa natural. Calma, vivamos o hoje. E não se esquecendo jamais que nós praticamente, entre aspas, morremos todas as noites, quando dormimos. Dormimos, praticamente estamos mortos. Então, é isso que vai entender. Outro apego muito grande é o apego a pessoas. Nós temos, ou também a objetos, nós temos as coisas muito fortes, os nossos pronomes possessivos. Minha esposa, meu filho, meu marido, o meu carro, o meu apartamento, meu, é tudo meu. Então isso aí é complicado. Meu livro, aquele ciúme, conheci pessoas que têm carro que não podia chegar perto, não podia tocar no carro, aquele ciúme do carro. Então, esse sentimento, vejam bem, esse sentimento de possuir pessoas ou objetos, com que se apega a eles como se fosse parte do nosso ser, como se não pudessem se descolar de nós, mas eles descolam, sim, e quando descolam, o sofrimento é intenso. Aquele pai, aquela mãe apegadíssima ao filho, o filho de repente se casa, ou a filha, e sai de casa. Então as pessoas às vezes não aceitam, sofrem muito com aquilo, ou vão morar em outro país, que vão viver os seus sonhos, e não os sonhos que os pais queriam para eles. Há um sofrimento tremendo. Mas então, gente, a doutrina espírita, pela sua lógica, pela sua razão, pelo seu bom senso, nos ensina que ainda devemos aprender a dizer adeus.
Desapegar-se não é o desapego não é desamor, em hipótese alguma. É compreender que ninguém pertence a alguém. Ninguém é dono de ninguém. Isso é algo que tem que estar entranhado dentro de nós, a gente entender o porquê disso aí, que vai evitar sofrimentos e vai nos automaticamente, nós vamos nos espiritualizando. Nós amamos, mas sabemos que nossos filhos, por exemplo, não são nossos filhos, são espíritos que têm o seu planejamento reencarnatório próprio, que têm uma vida, uma sequência própria, que precisam viver a sua vida, que precisam fazer escolhas, que irão fazer escolhas certas, mas também irão fazer escolhas erradas, em desacordo, que irão colher os frutos daquilo que plantaram. É isso que a gente tem que entender. Então, gente, desapegar-se não é viver sem dor. Olha aí, não é viver sem dor, mas entender que, apesar dos pesares, a vida prossegue e se faz fundamental prosseguir a viver. Perdeu tantas pessoas que eram tão apegadas ao dinheiro, de repente perde tudo. Entra em depressão e se suicidam. Quantos casos nós vemos isso aí? Lamentavelmente, se suicidam. É algo que as pessoas espiritualizadas jamais irão fazer isso. Vão entender de uma forma natural que aquilo é uma perda natural, que tendo a saúde, vamos trabalhar, vamos conseguir outro e vamos em frente, isso aí. Então, apego não é desamor, desapego não é desamor, desculpe, desapego não é desamor. Desapegar é entender a impermanência das coisas, entender que nós não somos donos de ninguém, entender que o nosso carro, o nosso apartamento vai também uma hora, podemos perder, podemos vender. Essas posses, esse medo, esse ânsia de ter, é algo que realmente está na hora, nos tempos atuais, está na hora de nós começarmos a desapegar. Então vimos o apego ao corpo físico, também causa o temor da morte, o apego a pessoas e objetos, e também tem apego, uma coisa interessante, apego a certas situações. São pessoas que às vezes ficam presas ao passado, mortas no presente, apegado lá, e aqui nada, presa àquela situação de um passado que pode ter sido distante ou próximo, e fica falando, eu era feliz, eu tinha prazeres, hoje não tem mais, eu tinha um bom emprego, e fica lamentando, ao invés de dar a volta por cima e procurar outro, fica lamentando, aquela pessoa me prejudicou, aquela situação era tão bom, eu tinha dinheiro, eu tinha poder, era um chefe. Gente, quem vive no passado, quase sempre mata o presente, não se esqueçam disso. Quem vive no passado, mata o presente, quase sempre mata o presente. Então, feito isso, nós entendemos, eu queria que vocês entendessem a respeito do temor maior, que a doutrina espírita traz para nós, estudando esse livro, O Céu e o Inferno, que é nada mais, nada menos, a justiça divina, segundo o Espiritismo, para a gente entender que tudo tem uma lógica, tudo tem uma razão de ser, que nós estamos aqui com o objetivo simplesmente de evoluir e nada mais. Esse sim é o nosso objetivo. Então você que está nos ouvindo, está nos assistindo, analisem, olhem para dentro de si próprios, cada um de vocês. A angústia da morte, como que vocês pensem, agem, estão pensando? Então, gente, temos alguém perguntando se uma pessoa que morre ao fazer um procedimento estético é considerada um suicida, ou essa morte estava prevista no seu plano reencarnatório. Isso é muito relativo a gente pensar.
Se o estético, porque hoje a cirurgia plástica, existe aquelas que são necessárias. Por exemplo, uma mulher que tem uma redução de mamas, porque está com a coluna totalmente prejudicada e tem que reduzir para melhorar a coluna, é perfeitamente normal. Agora, cada caso é um caso. Às vezes a pessoa, essa estética, a profissão dela exige também algo, que ela tem que ter uma boa aparência, tranquilamente, e precisa, é exigência, e acontece, não. Agora, aquela pessoa que faz 1, 2, 3, 4, como já vimos casos de uma pessoa, uma moça que fez 70, 80 intervenções estéticas. Gente, é uma pessoa totalmente materialista, totalmente. Mas a consciência é de cada um. Então eu não tenho essa capacidade de dizer que quem morre é um suicida, não tenho essa capacidade. Eu acho que vai muito do íntimo de cada um. Qual a consciência que está tendo aquela pessoa para fazer aquilo? Então é relativo, é o livre-arbítrio de cada um. Eu só digo que aquela que faz em tudo material, que provoca, somente pensando na matéria, se provoca algo, gente, a cada um segundo as suas obras. Então vocês vão pensar, examinar se isso aí realmente é um suicídio indireto. Pode ser, em alguns casos, ou não. Porque o suicida, ele próprio faz isso, tira. E aquele que está fazendo é o médico ou alguém que está fazendo aquele procedimento. Então, às vezes, de um suicídio pode ser até um homicídio. Não sabemos. Então, aí é muito relativo a respeito. Espero que vocês tenham entendido a respeito disso aí. Então, gente, vamos entender. Então, vamos ver o que Kardec fala para nós. Quem está acompanhando, que tem o livro O Céu e o Inferno, o item 4, eu vou ler o que diz aqui o livro, esse item, e depois nós vamos discutir um pouquinho a respeito. Diz aqui: para se livrar dos temores da morte, é preciso poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista. Ponto de vista da morte. Quer dizer, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se desligar da matéria. Entre os que não estão suficientemente avançados, a vida material domina ainda sobre a vida espiritual. O que nós podemos tirar desse primeiro parágrafo? Muito simples, que para perder o medo da morte, nós devemos entender o mundo espiritual da melhor maneira possível. O que é entender o mundo espiritual? Falamos há pouco, nós temos que nos reportar a Deus, o Criador. Isso é fundamental. Os atributos dele, um dos atributos, bondade e justiça. Então, o mundo espiritual. Falamos no início, bondade e justiça. Se há justiça, e se ele nos deu 3 leis básicas que regem os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações e os mundos de regeneração, são essas 3 leis cósmicas que servem para todos os mundos, todos os planetas. A lei do livre-arbítrio, liberdade de escolha, a lei de causa e efeito, ou seja, a cada um segundo as suas obras, e a lei de reencarnação, que é o ápice da justiça divina, que não condena ninguém ao sofrimento eterno, dá a todos nós a oportunidade de voltarmos, repararmos o que fizemos de errado e avançarmos um pouco mais no aprimoramento das nossas virtudes. Olha a beleza que a doutrina espírita traz para nós. Para você que não é espírita, que está nos assistindo agora. É um peso que tira de vocês. Vão colocá-los como os responsáveis, os artífices
os artífices do destino. Cada um de nós construímos o nosso destino. Se viemos fazendo errado até agora, em desacordo com a lei de Deus, onde está a lei de Deus? Só para a gente avivar dentro de nós, na nossa consciência, é colocado em cada um do ser humano, dentro da consciência. Aquilo que nós fazemos em desacordo com a consciência, nós vamos sentir algo que vai nos machucar, que precisa ser reparado. Que nós vamos aprender aqui, lá na frente, das provas, lá no Código Penal da Vida Futura, que nós vamos estudar aqui ainda, que para nós nos voltarmos ao caminho do bem, repararmos as nossas faltas, nós precisamos arrependermos, expiar e reparar as nossas faltas. E o que é a reencarnação? Nada mais, nada menos que a reparação. É onde nós vamos nos encontrar com aquelas pessoas que nos machucaram, que nós machucamos em algum momento, se nós magoamos. Mas vamos nos encontrar também com pessoas afetas, que nos amam de outras existências, que vão continuar conosco, nos amando também. Não é só tragédia que nós temos, não. Então, muitas pessoas boas vão estar conosco também. Então, isso aí, estou trazendo para vocês, esse que diz aqui, o conhecimento da vida espiritual, é exatamente entender qual o sentido da vida. Não estamos aqui simplesmente só para curtir a vida, nascer, morrer, fazer sexo, comer e ir embora. Não. Estamos aqui, tudo isso, comer, beber, fazer sexo, mas nos melhorarmos. A cada dia, olhar para dentro de nós, ver que aquilo que ainda está em desacordo com o código divino, as leis divinas, e procurarmos fazer esse trabalho de melhora íntima, individual. Esse é o nosso objetivo. Seguindo o item 4 ainda, vamos lá. O homem, apegando-se ao exterior, não vê a vida senão no corpo, ao passo que a vida real está na alma. Estando o corpo privado de vida, aos seus olhos, tudo está perdido e ele se desespera. Se em lugar de se concentrar seu pensamento sobre a veste exterior, que é o corpo, ele o dirigisse para a própria fonte da vida, ou seja, para a alma, seu espírito, que é um ser real, que sobrevive a tudo, lamentaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e dores. Mas para isso é preciso uma força que o espírito não adquire, senão com a maturidade. Olha que interessante essa uma palavra. Então, o que nós podemos entender disso aqui? Que aqueles que estão muito presos à matéria, ao culto exterior, como falamos há pouco, o apego ao corpo, o apego a tudo que tem aqui na terra, que nos chama, é um chamarisco tremendo, terão maior dificuldade para aceitar a destruição do corpo. Que nós entendemos a morte aqui, a destruição do corpo. Por quê? O corpo é perecível, a alma não. A alma não. Porque supõe que tudo vai acabar. E não é assim que funciona, nós sabemos. É esse o lenitivo que a doutrina espírita traz para nós. Esse fundamento fantástico que vai nos fazer respirar tranquilamente. Então, a necessidade da espiritualização, não estou falando que todo mundo tem que ser espírita, não. Por favor, não entendam assim. Estou falando de espiritualização, ou seja, a nossa ligação natural à fonte. A fonte é Deus, Ele é Deus. A fonte cria, nós fazemos, não podemos esquecer disso. E essa ligação com Ele, sabendo da sua bondade, da sua justiça, é condição sine qua non para acalmar e entender a morte como um fenômeno natural, acalmando esse temor. Ao invés do temor, vamos nos preocupar em nos prepararmos para a morte. O que é a preparação para a morte? É a nossa mudança, é mudarmos a cada dia, olharmos para dentro de nós,
a cada noite, como dizia Santo Agostinho, lá na questão 919A do Livro dos Espíritos, fazer aquele balanço, como um contador faz, de débitos e créditos, vão fazer, o que eu fiz de bom hoje, o que eu fiz de mal? Que bom esse que eu fiz bom, poxa, essas coisas eu agi mal, eu não quero fazer mais, amanhã eu vou resolver isso aqui, vou pedir perdão, vou perdoar e vamos levá-lo em frente. Esse é o objetivo. Então, a gente vai seguindo e vamos entender que a maturidade, o que é a maturidade? É maturidade espiritual, não é a maturidade de idade, não, porque tem crianças espiritualmente mais maduras do que um idoso de 90 anos. Então, não é nesse ponto. Então, aqueles mais maduros, as pessoas mais maduras, ou seja, que já se espiritualizaram, têm maior facilidade em lidar com perdas materiais, porque sabem que a vida real é a do espírito, gente. É isso que a gente tem que entender. Terminando o item 4. O temor da morte prende-se, pois, à insuficiência de noções sobre a vida futura, o que a doutrina vem mostrar para nós, o que esse estudo estamos fazendo. Isso é importante, mas denota a necessidade de viver e o medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Ele é assim provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Então, gente, olha essa frase que eu vou ler agora, é fundamental que vocês entendam o que ela está dizendo. O temor da morte só vai se enfraquecer à medida que a certeza se forma. Ele desaparece quando a certeza se completa. O que é a certeza? É a certeza do mundo espiritual, da vida espiritual, que segue, que ela não para nunca. Nós somos seres imortais, imortais, não morremos nunca, nosso espírito não morre nunca, é eterno. Começamos lá no átomo e vamos chegar à angelitude, esse é o nosso objetivo. Então, esse temor, à medida que nós vamos nos espiritualizando, entendendo esse sentido, entendendo Deus, nós vamos devagarzinho, enfraquecendo esse medo da morte. Vocês que fazem o curso presencialmente, que hoje não estão aqui, por favor, grife essa frase, que eu vou ler de novo. O temor se enfraquece à medida que a certeza se forma. Ele desaparece quando a certeza se completa. Queremos completar essa certeza. É isso que a gente leva as pessoas aqui, no curso, nas palestras espíritas. Essa certeza, confiança, temos confiança plena, que o futuro depende do que estamos agindo hoje. Procurando, enquanto aqui estivermos, preservar nosso corpo, sim, cuidar dele bem, sim, mas ao mesmo tempo, promovermos devagarzinho esse desapego, entendendo que cada coisa tem a razão de ser. Como falamos há pouco dos filhos, eles vão seguir a vida deles, cada um segue, como nós seguimos, esquecemos que nós saímos de casa também um dia, que nós deixamos nossa mãe, nosso pai tristes e às vezes chorando a nossa ausência, mas nós saímos para o mundo, e agora os nossos também estão indo. Essa é a beleza da vida. Deixei de amar minha mãe, deixei de amar meus filhos porque saíram de casa? Jamais, nunca isso acontece. O amor eterno, nunca acaba. Então, essa certeza, seguindo aqui, os que têm um livro acompanhem. Eis o lado providencial da questão. Quão sábio em não ofuscar o homem, cuja razão não estava ainda bastante forte para suportar a perspectiva, muito positiva e muito sedutora, de um futuro que o faria negligenciar o presente. Então, por isso é necessário o seu adiantamento material e intelectual, entendendo, muito importante, muitas pessoas, não vou viver então não, vou espiritualizar, não vou fazer nada, vou ficar quietinho esperando a morte. Está correto isso? Não está correto, não está correto. Estamos aqui para viver,
O nosso planejamento reencarnatório tem que ser, cada um, vamos viver cada dia, enfrentando todos os dissabores, todas as alegrias, todas as aflições do dia a dia. Isso é fundamental para nós. Viver bem, não podemos jamais esquecer disso. Então, esse é o item 4. A grosso modo, entendemos, precisamos conhecer o mundo espiritual, a melhor maneira possível o mundo espiritual, né? Reportarmos a Deus, para que a gente possa entender, né? Que sejamos maduros espiritualmente para entender a vida. Ok, gente? Seguindo, o item 5. Vamos ler o item 5 para a gente entender. Esse estado de coisas é mantido e prolongado por causas puramente humanas que desaparecerão com o progresso. A primeira é o aspecto sobre o qual é apresentada a vida futura, aspecto que poderia bastar às inteligências pouco avançadas, mas que não poderia satisfazer as exigências da razão dos homens que refletem. Então dizem, se nos apresentam como verdades absolutas, princípios contraditados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é porque não são verdades. Tudo aquilo que foge da lógica, da razão e do bom senso, nós temos que tirar de lado. E às vezes até confrontados pela ciência. Daí, entre alguns, a incredulidade entre um grande número, uma crença misturada com dúvidas. Vida futura é para eles uma ideia vaga, uma probabilidade, antes do que uma certeza absoluta. Creem nela, gostariam que assim fosse, e malgrado eles, se dizem, se todavia assim não for, o presente é positivo, ocupamos-nos dele primeiro, o futuro virá por acréscimo. Será que é assim? Vamos pensar um pouquinho. Se ainda estamos nessa condição evolutiva, é por nossa conta. Essas teorias irracionais, para tentar explicar a vida futura, não respondem ao questionamento do homem moderno. Com frequência, nós estamos vendo a ciência derrubar dogmas religiosos. Resulta numa total descrença religiosa para alguns e um misto de crença e dúvida para outros. Então, gente, a gente tem que começar a pensar. Vamos nos apegar sempre nessas 3 palavras: lógica, razão e bom senso. Não podemos sair dela. E podemos trazer para a nossa vida também diária, nossa vida material também. Para eles, então, eles acham que a vida futura é uma probabilidade, não uma certeza. E ainda se questiona, como vamos ver aqui agora, o que é a alma? Seguindo a leitura. É um ponto, um átomo, uma centelha, uma chama? Como se sente? Como vê? Como percebe? A alma para eles não é uma realidade efetiva, é uma abstração. Olha, gente, para quem pensa assim que a alma é uma abstração, está mais apegado à matéria do que à espiritualidade. Então, quando ele pensa assim, ele volta-se automaticamente, volta para a vida material, que é muito mais fácil de compreender. Eu vou ser esperto, eu vou ganhar dinheiro, não importa como, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou cuidar do meu corpo. Então, há uma probabilidade. E a gente escuta muito as pessoas, quando tem um defeito, tem uma coisa difícil, dizendo, vamos deixar para a próxima encarnação, mesmo não sendo espírita. O sentimento de postergar, lamentavelmente, postergando para depois. Não podemos fazer isso, lamentavelmente. Estamos escolhendo, e toda escolha tem uma consequência. Nós estamos escolhendo sermos omissos.
não fazendo nada para a mudança. E o que vai acontecer? Vai ter um reflexo. Então, a próxima encarnação, que poderia ser melhor, será mais apertada ainda que a atual, até que o aguilhão da dor, lamentavelmente, vai fazer o despertamento dessas pessoas. Então, gente, a gente tem que entender, nesse ponto, o que a doutrina espírita traz para nós de lógica. Eu tenho que repetir 1000 vezes, se for necessário, bondade e justiça divina. Isso é fundamental para a gente entender a nossa vida. Então, e aqui, terminando, não vou nem ler aqui o restante do item 5, porque basicamente é a mesma coisa que a gente está falando aqui agora, vocês vão ler. Lógico, precisamos da vida terrestre? Lógico. Precisamos viver no mundo? Kardec, lá no Evangelho, traz para nós um tomo que diz: o homem no mundo, como devemos viver no mundo? Usufruindo daquilo que o mundo tem, sem os excessos. Tudo aquilo que necessitamos, o que o mundo nos prover, ótimo. O progresso é natural? É natural. A beleza hoje da energia elétrica, das comunicações, fazem parte integrante de que necessitamos. Vocês que estão em casa, não poderiam isso há 5 anos atrás? Impossível fazer isso aí, ao vivo. A gente tinha a transmissão ao vivo de uma rede de TV que usava satélites imensos para simplesmente levar uma imagem em todos os cantos do mundo. Hoje, através das ondas do celular, nós estamos no mundo inteiro. Que as pessoas vão ver esse vídeo, que vão estar salvos, consultá-los quantas vezes quiserem, em qualquer parte do mundo. Então, essa tecnologia é importante para nós também. Então, gente, seguindo o item 6, que é muito longo também, eu gostaria que vocês... Eu vou ler só o primeiro aqui e vou explicar para a gente, para não ficar maçante. O item 6 inicia-se: uma outra razão que prende às coisas da terra aqueles mesmo que creem mais firmemente na vida futura, liga-se à impressão de que conserva do ensinamento que lhes é dado desde a infância. Olha os ensinamentos do ensino religioso que as religiões trazem desde o início para as pessoas, colocando, tem uma vida futura, mas as pessoas são guiadas. Eu quero fazer tudo para ir para o céu, porque senão eu estou no inferno eterno. E se eu for para o purgatório, se não tiver ninguém na terra para orar por mim, nunca eu vou sair do purgatório. Olha para vocês verem. Ou o limbo, que nós vamos estudar aqui, onde as criancinhas que morrem, neonatas, morrem e vão para lá, e ficam lá eternamente. E aí? Então, nesse contexto, vocês podem gravar aí esse primeiro parágrafo do item 6, para vocês lerem depois. E eu quero também lá no meio do item 6, que vocês anotem uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Eu vou ler para vocês só essa aqui. De outro lado, as almas lânguidas e sofredoras do purgatório, esperando a sua libertação na boa vontade dos vivos, que oram ou façam orar por elas, e não dos seus esforços para progredir, o que eu falei há pouco. Se não tiver ninguém para orar, adeus. Então vamos destrinchar isso aí. O ensinamento religioso, que nos é dado desde a infância, não consola e nem seduz. Eles trazem 3 possibilidades. Primeira, almas presas ao fogo eterno do inferno, sem esperança de alívio ou piedade, pois não existe chance de arrependimento. Olha só. Segunda, a segunda alternativa é menos dolorosa que a primeira, que é o purgatório, que falamos há pouco. Mas quem está ali precisa contar com a boa vontade dos vivos em suas orações. Quer dizer, ele não precisa fazer esforço pessoal nenhum.
Ele tem que ser que alguém reze por eles. E a melhor alternativa seria o céu ou o paraíso, um local para poucos eleitos, no qual a vida é contemplativa, ninguém faz nada. Ou seja, é inútil e tediosa, todo mundo tocando harpa, à toa, sem fazer nada. Pelo amor de Deus, gente. Para se alcançar essa situação, basta o batismo. Então, quem foi batizado alcançará o céu, independente da evolução moral. E quem não foi? E aí? Feito isso, nós temos duas reflexões para fazer. A primeira, a pergunta, e como hoje nós não temos aqui ainda, podemos dizer mais coisas, por que é necessário o esclarecimento sobre a vida espiritual e o futuro que nos aguarda? Por que essa necessidade, para a gente encerrar? Por que essa necessidade? Para eliminar o temor da morte, que ainda vamos encerrar na próxima semana. No caso do homem ainda muito ignorante sobre a vida espiritual, pensem bem, e o futuro que o aguarda, seria muito tentador desistir da vida encarnada nas primeiras durezas, nas primeiras dificuldades. A partir do momento que ele se esclarece, compreende a importância da experiência carnal, passa a valorizar a vida material como um instrumento de crescimento e aprendizado. Então, a vida material vai nos proporcionar crescimento e aprendizado. Ela é fundamental para nós. Então, usufruir bem a vida, viver bem, um dia de cada vez, sem presos ao passado, que vimos aqui, o apego ao passado, sem a ansiedade do futuro. Meu Deus, eu vou para o inferno, eu vou para o purgatório, eu vou para o céu. Pensem, não, vivendo um dia de cada vez, com tranquilidade, certeza de que hoje é o melhor dia da nossa vida, independente de qualquer coisa, é o dia mais importante que nós podemos perdoar, pedir perdão, reconciliar, tolerar, fazer coisas boas, aprender coisas novas, seja na profissão, seja na parte espiritual. Então hoje é fundamental para nós, é um dia magnífico, porque na realidade, e se amanhã, ela, aquela que todo mundo tem medo, vem nos ceifar? Todo mundo está sujeito a isso. Então, vivendo bem hoje, coração leve, tranquilo, colocar o travesseiro, a cabeça no travesseiro, com o sentimento do dever cumprido. Trabalhei, cuidei da minha família, cuidei dos meus pais, cuidei dos meus filhos, estou bem com meu esposo ou esposa, sou uma pessoa boa com os meus amigos, sou uma pessoa honesta no meu trabalho. São coisas básicas. E o que é isso? Transformação. Ah, mas eu não sou nada disso ainda. Mas está tempo. O esclarecimento está aqui, na mão. É isso que a gente precisa, esclarecimento para seguir em diante. É isso que nos falta. A segunda reflexão, a gente pergunta, além da descrença ou dúvida sobre o futuro, que outras circunstâncias podem tornar o homem tão temeroso em relação à morte do corpo? É que estudamos aqui, vamos repassar isso aqui mais um pouquinho, esse medo. Então, além da dúvida e da incerteza sobre o que lhe acontecerá futuramente, a morte do corpo, ainda temos que lidar, como vimos há pouco, com as crenças que estão em nós, arraigadas desde a tenra infância, nesta e de outras vidas também. Não é só dessa não, trazemos conosco esse medo de outras vezes, pelas religiões em geral, onde nós vamos ou para o céu, ou para o inferno, ou purgatório. E aí? Ir para o céu? Pequenina coisa, poucas pessoas. Então, gente, é essa pergunta que a gente traz para vocês hoje, é essa certeza de tranquilidade, para que nós estudamos hoje. Um dos grandes temores da morte é o apego ao físico, apego às pessoas, objetos e apego às situações.
e também ao desconhecimento da vida espiritual. Aprendemos então a nos reportarmos a Deus, chegarmos até Ele, entendendo a sua bondade, a sua justiça, para voltarmos aqui agora e entender, viver um dia de cada vez. Como disse há pouco, é muito importante isso, que vocês entendam. Hoje é o dia mais importante. O futuro, gente, estamos construindo hoje. Sabemos a hora do desenlace nosso? Não sabemos. Por isso a importância do hoje. E eu faço aqui um apelo, se posso dizer assim, usando a vontade que as pessoas usam para malhar o corpo, para cuidar, para ficar fisicamente perfeito, que tire um pouquinho dessa vontade, canalizando-a para a espiritualização, para a melhora íntima, para dar um passo para combater, para eliminar defeitos morais nossos, usando a mesma vontade que temos para subir o peso duro, suando, sofrendo, dolorido. Então esta é a mensagem que eu trouxe para vocês. Vamos fazer uma prece agora, vocês que estão em casa, que estão com água para fluidificar também. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores espirituais que nos auxiliaram hoje, nesse nosso estudo, a todos vocês que estão aí, nos ouvindo, nos vendo, que as bênçãos de Deus, dos bons espíritos estejam com vocês, aliviando-as, as suas angústias, as suas aflições, pondo no coração de cada um de vocês a esperança, a confiança de que tudo passa e que a água que todos nós iremos tomar também seja magnetizada, fluidificada, que seja aquele elemento curativo do nosso espírito, do nosso corpo, reequilibrando-nos para as labutas do dia. Então, que as bênçãos de Jesus estejam com todos nós. E até semana, se Deus quiser, estaremos aqui continuando o nosso curso. Boa tarde a todos.